Sabe o caso do Porsche? Pois é. A Rede Globo hoje divulgou as câmeras operacionais dos policiais que liberaram o indivíduo do Porsche que bateu na traseira de um Renault Sandero, matando um motorista de aplicativo, aqui na Avenida Salim Faramaluf, no Tatuapé. Da forma que ocorreu, de acordo com as câmeras, você acha que os policiais podem responder por prevaricação? Vou colocar as imagens retiradas do G1, assista, faça o seu juízo de valor e eu comentarei logo em seguida, como sempre. Do Porsche. Ele tá indo embora aqui. Não, pega ele, Vizinho. Oxi. Onde ele vai? Você trancou a viatura? Ô. O senhor era o condutor do carro? Tá, então, só que a gente tem que qualificar ele. Cadê sua CNH? Você já passou tudo pra ele. Passei aqui, vamos... Tá tudo com ele já. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro pra depois a senhora retirar. Então vamos. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ele pra fazer um raio-x. Isso, ele vai fazer um raio-x. Vamos lá. O RG dele? Eu tenho aqui, vou passar aqui dela. Ele passou tudo já. Eu moro dali, Vamos lá perto da viatura, por favor. eu moro do outro lado ali, esse carro passou voado aqui, ó. Beleza. Vamos lá, ó, perto da viatura, por favor. A senhora é o que dele? Mãe. Isso. Fernando, eu vou anotar os seus dados, tá? Tá. Aqui. Depois Espera aí. a gente leva ele pro Qual que é o seu estado civil? solteiro, Qual que é a sua profissão? empresário. Você estudou até que série? Faculdade sem terminar ainda. Faculdade. Médio. Qual que é o endereço? Daniela, o médico já examinou ele? Não, ainda não, por isso que eu quero levar. nem Qual o que é o daqui, bairro? Nem o daqui examinou? Não, Ué, Ele não quis ser atendido porque o bombeiro e a ambulância estavam Não, aqui. levou um amigo dele que eu quero foi... Marcos, eu quero Marcos, Tava dá mais... licença. Foi socorrer, que tava aparentemente com a costela fraturada. Qual que é o telefone para contato? Não, foi o meu. Não. Tá É o errado meu isso, esse, moço. como é que eu sou mais? Qual que é o CEP da residência? Ai, você Ó, sabe tá o saindo CEP? sangue do nariz Então, dele eu aqui, tenho ó. que fazer Tem que socorrer coisa ele. dele. Qual que é o Fernandinho. CEP? Qual que é o CEP da sua de casa? Pode falar. Ele não lembra. Conta pra mim o que aconteceu, Fernando. Eu tava saindo com o Marcos, a gente É. tava indo pra casa. Ah, E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso. O endereço da minha casa. Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele pra fazer tomografia, minuto. moça. Se ele tiver batido a cabeça a cada minuto, ponta. Você bateu 60? Ele não sabe. Não, o Marcos se machucou. O Marcos se Seu machucou. nariz tá sangrando. você só lembra disso, você não lembra mais nada que aconteceu. Você só lembra que tava com seu amigo. Não, a gente tava saindo da festa, a gente ia ir pra minha casa, jogar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada. Tá. Esse aqui é o que foi levado, tá? Parada. O Marcos tá bem? Tá socorrido. Fernandinho, o Marcos tá no Ó. São Luís já. Foi pro São Luís, tá? Tá. Lê o que você me disse, vê se é isso mesmo pra você assinar. É isso. Tá. Você vai assinar com o seu dedo aqui, ó. Pode ir agora? A senhora vai levar ele pra qual São Luís. hospital? Pro São Luís. Pro São Luís. Tá.
Só Ele tá põe com aí, a só carteirinha Nossa Senhora. dele, né? Tem online no celular. Mas aonde tá o Marcos? Do São Luís. Vai Pode lá, ir? filho. Pode Obrigado. ir lá, Obrigada. de nada. Calma. Vamos lá, então. Vamos, Socorrer você. Fernando! Droga. De uma certa forma, o vídeo acaba auxiliando muitos policiais. Por quê? Primeiramente, o crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal Militar e diz: prevarica quem retarda ou deixa de praticar ato de ofício indevidamente ou pratica contra expressa disposição da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que nós temos que primeiro responder é: os policiais deixaram de praticar algum ato de ofício, alguma coisa que eles tinham obrigação de fazer, eles não fizeram, ou retardaram, ou fizeram de uma forma totalmente oposta do que a lei previa? O pessoal critica muito as COPs, mas as COPs foram muito interessantes de serem analisadas, porque a gente percebe que em nenhum momento os policiais tiveram, vamos dizer assim, o claro e evidente interesse de, por exemplo, de privilegiar o motorista do Porsche, que nem chegou a ser pensado pela mídia. Nós temos momentos claros em que a própria policial que fala, ela, ô Steve, ó os caras fugindo ali, ó os caras, ô, vem aqui. Não, tem que qualificar, vem cá. Aí a mãe dando migué, não, mas já passamos o documento, já falamos que não sei o que, bababá. Não, mas ela realmente vê, já qualificou, a mãe fica pressionando para ir pro hospital, e aí a policial permite. Eu acho interessante, né, porque o cara do passageiro, né, ele foi socorrido pelo bombeiro. Então, evidentemente, o bombeiro analisou a situação do motorista também. Então, a policial dá até uma resposta muito boa para a mãe. O bombeiro tava aí, tudo aí. A mãe fala, não, mas aí levaram o outro menino. E sim, se o bombeiro só levou aquele outro e não mandou nenhuma outra viatura, quer dizer que a situação dele não seria grave. Mas a pressão da mãe, muito da ligeira, e óbvio, né, não dá nem para tirar esse papel dela, é mãe, né, é mãe, começa a pressionar para o indivíduo ir no médico, para ela poder levar o filho dela no médico. E o condutor do Porsche, né, como todos visualizaram quando saiu no G1, visivelmente sob efeito de álcool, né, deu para sentir o cheiro de álcool pelo vídeo, já chamando o urubu de meu louro, já daquele jeito, com aquela fala pastosa, aquela fala de boteco, tentando explicar o inexplicável, né, e de repente a policial libera. A policial, ela aceita. No final do vídeo ela fala com todas as palavras. A mulher pergunta, posso ir? A policial fala, pode. E é interessante que nesse vídeo ainda passa um cagueta, né? Que você imagina assim, depois que nós vemos as câmeras, nós vemos os acidentes, nós sabemos a cagada que aconteceu. Mas quando os policiais chegam no local, eles não tinham imagem ainda. Eles só vê os dois carros amontoados lá, o outro indivíduo quase morrendo, o outro machucado, o dono do Porsche meio zonzo lá, mas eles não tinham as imagens, eles não tinham como saber, né? Até então seria um acidente. Mas passa um cagueta, aponta e fala, ó, tava a milhão aí, ó, passando a milhão aí. Isso tudo reforça a posição que os policiais deveriam ter mais cautela. Visivelmente, nós assistindo o vídeo, né, não precisa ser perito para ver isso aí, assistindo o vídeo nós já vemos perfeitamente que o indivíduo aparentava estar sobre o uso de substâncias alcoólicas ou entorpecentes. A partir daí, os policiais que lá se encontravam têm o dever de ofício de tentar verificar se um crime foi cometido. Já que o indivíduo já não corria mais risco de vida, foi liberado lá pelo SAMU, pelo bombeiro quem liberou, o mínimo que ela poderia ter visto é essa situação de embriaguez. Então, já respondo a primeira pergunta que eu fiz há pouco tempo atrás. Deixou-se de fazer um ato de ofício? Sim. Era obrigatório verificar se o indivíduo estava ou não conduzindo sob efeito de álcool ou entorpecentes. E a gente repara que em nenhum momento isso foi feito, esse questionamento, essa intenção foi feita, mesmo que pelo vídeo a gente via nitidamente que o indivíduo estava meio calibrado. Mas aí começa a ficar mais interessante no ponto de vista dos policiais. Porque sim, ao meu ponto de vista, deixaram sim de fazer um ato de ofício. Todavia, contudo, porém, o vídeo não deixa claro, não mostra nenhuma evidência que isso foi para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Ao não deixar claro a segunda parte do 319 do Código de Processo Penal, do Código Penal, desculpa, não Código de Processo Penal, ao deixar claro que não teve nenhuma satisfação pessoal ou interesse do policial por conta disso, isso conta em favor dos policiais, porque apesar de deixarem fazer de ofício, o que eles satisfizeram ali para eles mesmos? Pelo vídeo,
Aparentemente nada. Então você deixar de fazer algo que você deveria fazer por, vamos dizer assim, toperice, por puta, voei, puta, realmente não me atentei, isso não é prevaricação. É sim, pode ser enquadrado como uma transgressão disciplinar, trabalhar mal e etc. Dá para tentar enquadrar um monte de coisa. Mas o crime em si, pelo vídeo, aparentemente não se enquadra com tudo. E nesse caso não estou falando dos policiais efetivamente dessa situação. Estou criando uma situação hipotética. Hipotética, mas vou usar como exemplo. Verifica-se no vídeo que a abordagem policial foi por volta das 3 horas da manhã. Tem bem certinho na COP lá, o horário é certo, é da COP, que foi 3 horas da manhã. Eu pergunto para você, ó nobre militar, geralmente, qual é o horário que o policial trabalha na noturna? 5 às 5? 6 às 6? 5 às 6h15? 5h15? Mais ou menos nesse horário, certo? O que nos leva a pensar da seguinte forma. Primeiro, uma contextualização. Se um policial militar, ao final de serviço, atende uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, e aliás, me muito surpreende que um policial do trânsito, tanto é que tem os bonezinho branco, não sabe da situação do etilômetro. Não é verdade? Porque fazem barba, cabelo e bigode em qualquer pessoa que parar em qualquer blitz. Mas vamos considerar que vou. Estou falando de outro caso agora. Se o policial atender uma ocorrência de trânsito com vítima e simplesmente apresentar na delegacia, apresentar um NOC e tudo mais, por mais que tenha perícia e tudo mais, ele vai sair muito mais cedo do que se ele, de repente, tiver que prender alguém em flagrante. Não é verdade? Apenas apresentar uma ocorrência de acidente de trânsito é muito melhor do que apresentar a ocorrência de acidente de trânsito e ter que fazer o flagrante. Por isso que eu sempre ouvia na França alguns policiais falando assim: depois da meia-noite não abordo mais ninguém, só se eu precisar. Vai que tá bêbado. Porque se a pessoa estiver bêbada, você deve obrigatoriamente, um dever de ofício, apresentar na delegacia de polícia em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. Né? Se a pessoa estiver acima de 0,34 nos etilômetros, é caso de flagrante. Nós sabemos disso, certo? E por isso que na França, muitos policiais, ao abordar alguém às 3 da manhã, com sinais de embriaguez, ou fazia a recusa de etilômetro, ou, de repente, mostrava simplesmente um sinal característico. Porque funciona mais ou menos da seguinte forma. Se você oferece para o indivíduo soprar o etilômetro e ele não sopra, você faz a recusa, certo? Mas se você oferece para soprar o etilômetro e ele apresenta algum sinal de embriaguez, você consta o sinal que você está vendo, sonolência, olhos vermelhos, fala pastosa, etc, etc, odor etílico. Um sinal, você só faz a autuação e libera. Mas, se ele se recusou a fazer o etilômetro e você verificou ao menos dois sinais visíveis de embriaguez, você deve colocar os 2 sinais, fazer a autuação e prender o indivíduo em flagrante, ainda que ele não sopre o etilômetro. E essa discricionariedade do policial no meio da noite, às 3 da manhã, faltando 2 horas para encerrar o serviço, era muito boa quando não tinha câmeras operacionais. Por quê? O cara tava lá todo mamado, você via simplesmente um zóio vermelho, você colocava o zóio vermelho e não colocava fala pastosa, não colocava um monte de coisa, e isso poderia beneficiar o policial, porque ele ia liberar administrativamente, não ia tomar um chá de cadeira na delegacia, porque, como eu disse, colocou 2 sinais, é DP, e o flagrante demora, e se você apresenta um flagrante 5 horas da manhã na delegacia, também está trocando o plantão da delegacia, e nisso vai vir uma nova equipe que depois do café da manhã vai vir às 6h30, 7 horas da manhã para começar a te atender, e o flagrante começa, aí essa equipe policial sai da delegacia meio-dia, 1h, 3 horas da tarde, numa ocorrência que começou 3 horas da manhã, sendo que o policial assumiu o serviço 5 horas da tarde do dia anterior. Entenderam mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Se fica constatado numa situação como essa que o policial não apresentou no DP, não ofereceu o etilômetro, a câmera é cagueta, porque tinha a intenção de sair no horário, isso seria interesse pessoal.
A partir do momento que você deixou o policial militar de fazer um dever de ofício e satisfez o interesse pessoal de sair mais cedo, você acaba sendo enquadrado no crime de prevaricação. Não estou falando dos policiais dessa ocorrência, claro. Tenho certeza que não era isso que eles queriam. Mas, para todos os policiais nessa situação, talvez seja interessante observar essa situação. Detalhes que fazem uma diferença enorme na vida do policial. Cautelas são importantíssimas. Na ocorrência, agora voltando para a ocorrência dos fatos, a ocorrência que nós estamos falando, nós temos um indivíduo que morreu, ou se não morreu na hora na frente dos policiais, estava em estado grave. O mínimo que o policial poderia fazer é questionar. Vamos supor que você não tem o etilômetro na hora. Bizu que vai cair na prova. Prova da sobrevivência na polícia militar. Sabonete. 99,9% dos tchucados que estão dirigindo, ao serem questionados pelo policial militar, você deseja soprar o etilômetro? Vão dizer não, não desejo. Neste caso específico, auxiliaria muito os policiais se eles demonstrassem a intenção de oferecer o etilômetro para soprar. Mesmo que não o tivessem, poderiam fazer a autuação. Eu sei que na autuação tem que constar um número lá e tudo mais, mas na prática isso quase nunca é feito, né? Você pode perguntar se ele quer, e se ele quiser, você chama uma equipe, chama um apoio de uma equipe. Eles são trânsito, caramba, eles são trânsito. Eu tenho certeza que alguma viatura tem um etilômetro. Se não a deles própria, já faz no mínimo a recusa. Agora, se atentem, porque as câmeras são caguetas. A câmera mostra até para o mais energúmeno do jumento que estiver assistindo aquela copy, que o cara parecia estar sob efeito de álcool. E isso acaba contando muito em desfavor dos policiais. Erros procedimentais como esse acontecem todos os dias na Polícia Militar, nas ruas e vielas do estado de São Paulo, diuturnamente. Só que às vezes o policial não dá atenção devida e vira um caso que dá no Fantástico. Hoje mesmo pararam toda a Avenida Salim Farah Maluf para fazer uma reconstituição com drone, com um CSI para ver o drone filmar onde tinha placa, onde não tinha. Povo, totalmente desnecessário isso. Tudo que a acusação já queria provar, já provou. Vai ser mais um entendimento jurídico que vai ser desenvolvido a partir disso do que uma nova prova pericial. A prova pericial mais importante não é mais possível, que é para saber se o indivíduo tinha ou não bebido. Mas que ele estava em alta velocidade, isso já foi comprovado. Que ele tinha bebido por testemunhas, pela comanda do local, já foi comprovado. Os próprios amigos falaram que ele bebeu. Ele deu causa ao acidente, isso aconteceu, isso já foi provado. Para que você precisa de uma foto bonitinha da via e tudo mais? Simplesmente propaganda. Propaganda da importância da polícia científica, que precisa disso, precisa daquilo. Eu acho muito louvável, mas nesse caso específico não precisa disso. É só prova a mais, é só para fazer um bom nome da instituição, que é excelente. Quando querem, fazem um excelente serviço de perícia, sem dúvida. Mas nesse caso específico é mais propaganda. E essas coisas acontecem geralmente em casos assim, próximos de eleição. Tem ultimamente essa briga PM versus Polícia Civil por causa do termo circunstanciado. Aí todas as instituições querem mostrar a sua importância. Isso é louvável. Mas o grande problema é que o processo penal está virando um espetáculo. A vida das pessoas envolvidas acaba virando um grande coliseu romano, onde a população quer ver ele sangrando até o final. E nós temos, o espetáculo é tão grande que nós temos decisões absurdas sendo tomadas em vários casos. Temos 2 casos que chocaram a população recentemente. O primeiro foi desse Porsche, que colidiu e matou o motorista de aplicativo na Salim Farah Maluf. E o segundo, o caso da mulher que acabou levando um indivíduo morto para fazer um empréstimo. 2 casos de grande repercussão, 2 casos que são sim englobados pela esfera penal. Porém, apesar das condenações populares, apesar dos clamores por justiça, que é um absurdo, que um não podia beber, que a outra tinha interesses escusos para levar o morto lá para pegar o dinheiro, independente do mérito dessas causas, as 2 causas tinham uma coisa em comum. Ambas as causas não tem nenhum requisito de prisão preventiva. A prisão preventiva em casos de
pessoas paisanas, sem ser crime militar, de crime comum, ela é prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. E diz que só poderá haver a prisão preventiva, além, claro, né, de haver um mínimo de autoria e materialidade, se houver necessidade para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Repito, com indícios mínimos de autoria e materialidade. A autoria e materialidade você até pode ter indícios mínimos, mas a questão é que nenhum dos outros requisitos você tem. Você não pode simplesmente, porque todo o povo está achando um absurdo que a mulher levou o morto para fazer um empréstimo, ou que o cara tchucado bateu na traseira do veículo, não pode falar que isso é garantia da ordem pública. Não confundam ordem pública com opinião pública, com clamor público. Nenhum dos dois tem requisitos de preventiva. O correto pela lei penal é que ambos respondam em liberdade. Pode até eventualmente ter uma ou outra cautelar, como o caso do indivíduo com o Porsche, foi obrigado a pagar 500 mil reais de fiança, não pode deixar a comarca e etc. Mas olha que interessante, os dois casos não têm requisitos, mas é a terceira vez que a Polícia Civil está pedindo a prisão preventiva do indivíduo do Porsche. Por quê? Porque tá na mídia. Pede mesmo sem ter requisito. Vai que cola! E o mais absurdo é que no caso da mulher lá do tio Paulo, foi concedido. Qual requisito de preventiva tinha? Aí você fala que tem justiça no Brasil? Uma é nitidamente pobre. Está presa preventivamente por ter levado o tio Paulo, depois desta para melhor, assinar um documento, sem requisito nenhum. Já o outro, que pagou uma fiança de 500 mil reais, é dado o benefício da dúvida e ele pode responder em casa. Mas mesmo assim a Polícia Civil está tentando para a terceira vez. Independentemente de serem reprováveis as condutas, não há o porquê ambos responderem preventivamente no cárcere. Mas só pro lado mais fraco esse pedido funcionou. Respondendo a pergunta do início do vídeo, os policiais cometeram ou não prevaricação? O que você acha? O vídeo não mostra claramente nenhum interesse ou sentimento pessoal. Mostra sim que deixaram de fazer um ato de ofício. Se eles não tinham interesse de satisfazer nenhum interesse pessoal, não houve crime. Agora, se eles tinham alguma outra intenção indireta, pode sim ser enquadrado.